Olá, aqui é o Rodolfo Gasparinha falando e hoje eu vou te contar sobre a verdade dos movimentos migratórios. Veja, isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa nova, uma coisa moderna. Há 20 anos eu atuo no mercado, eu já vi isso acontecer diversas vezes. O movimento migratório, ele acontece por causa de uma necessidade. Exatamente isso, uma necessidade. Não ocorreria movimento migratório se não existisse uma necessidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Segundo meus estudos, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas envolvidas no mercado de multinível. Aproximadamente isso. Existem também as outras pessoas, que é a maioria da população brasileira, que ainda não estão envolvidas com marketing multinível. Então, algumas empresas, elas têm uma estratégia de atuar com o mercado novo, que eu acho muito legal. Mas nós não podemos ignorar essa parcela dos 4 milhões de pessoas que estão já desenvolvendo algum tipo de atividade dentro do multinível. O que ocorre na realidade é que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão insatisfeitas com as suas empresas ou elas não conseguiram ter um resultado ainda por algum motivo. E nessa insatisfação gera um movimento, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, uma vontade de mudar, uma vontade de arriscar. Por isso que ocorrem esses movimentos migratórios. Então, o movimento migratório não acontece do nada. Ele não acontece porque um cara saiu correndo e outro saiu correndo atrás. Não acontece por causa disso. Acontece porque existem pessoas esperando uma oportunidade acontecer para ela poder se mover. Conheço muitos líderes que estão em suas empresas somente por causa do dinheiro. Eles já deixaram o olho, já deixou de brilhar. E ele continua na empresa por quê? Porque ele precisa pagar as suas contas, precisa levar comida para casa. E às vezes esse líder, ele não tem a coragem de mudar porque ele não enxergou uma grande oportunidade que valesse a pena fazer isso. Então veja, dentro do movimento migratório existem alguns ciclos e eu vou falar um pouco mais sobre isso. A migração costuma ocorrer por 2 pontos cruciais. A queda de uma empresa e também o surgimento de uma nova empresa. O que estamos falando? Já vi muitas empresas terem algum tipo de problema no mercado, como por exemplo, algum produto bloqueado pela Anvisa. Então com isso você tem uma queda e uma migração. Isso acontece. Grandes empresas que surgiram e cresceram no mercado foram beneficiados desse processo migratório. Então isso acontece. Desde a década de 90, eu acompanho esses movimentos, então eu entendo um pouco do que eu estou falando. Eu já vi algumas grandes multinacionais entrarem no Brasil, eu já vi internacionais saírem do Brasil, eu já vi empresas brasileiras fecharem, eu já vi empresas brasileiras serem bem-sucedidas. Em comum, nesses movimentos migratórios, o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que existem fases. A primeira fase desse movimento migratório é a incerteza. A incerteza, isso mesmo. É o momento que a empresa ela vai se lançar no mercado, as pessoas não sabem o que vai acontecer, mas elas colocam uma posição principalmente se for um plano binário. E sobre o plano binário, aguarde que no próximo vídeo eu vou falar sobre as armadilhas e as oportunidades de um plano binário, para você entender um pouco mais do que funciona, como é que funciona. Beleza? Então vamos continuar aqui. Nesse momento, as incertezas são muito grandes. Então a pessoa ela não tem a coragem de colocar a cara a tapa. Por quê? Porque ela está numa situação confortável, numa zona de conforto, mesmo que insatisfeita. Mas ela coloca uma posição ou não coloca uma posição. Maravilha! Então o que acontece? Esse momento aqui existe um crescimento de cadastros que não significa que o negócio já está tendo resultado. Significa que está tendo um crescimento de cadastros. Vai chegar no segundo momento, isso vai depender, não vou passar aqui exatamente a quantidade de tempo, de meses, mas após essa fase de posicionamento, eu acredito que seja mais ou menos aí uns 3 meses, vai ter o quê? Vai ter uma fase onde vai ser revelado realmente as pessoas que vão desenvolver o trabalho, as pessoas que não vão desenvolver o trabalho. Nessa fase aqui, a empresa ela já estabilizou, já normalizou aquele primeiro ciclo do movimento migratório. E aí o que vai acontecer? Vão começar a surgir aqui resultados. Então aqui a gente tem a primeira fase e a segunda fase. Quando
começou a atingir resultado, existe um segundo movimento migratório, que esse é maior ainda. Porque esse movimento acontece que essas pessoas aqui são as pessoas que não tiveram motivo para entrar aqui, não acreditaram no projeto, ou não podiam embarcar numa incerteza de um projeto, do que iria acontecer com esse projeto. Então, essas pessoas aqui, elas entram nessa fase. É claro que uma oportunidade de multinível, para ser boa, ela tem que ser boa em qualquer fase. Desde a fase do amadurecimento, na fase do momento, qualquer fase. Tudo bem, beleza. Mas você participar, por exemplo, de um movimento desse, numa potência, numa empresa grande, você tem mais chance do que fazer isso numa empresa pequenininha que tem um projeto mirabolante e que sempre dá problema. Isso é o que eu tenho percebido. Foram, assim, raríssimas empresas que começaram pequenas, nos últimos 10 anos, começaram pequenas e que continuaram no mercado depois de 5, 6 anos de atuação. Então, uma empresa grande, ela tem muito mais chance de sobrevivência, tem muito mais chance de acertar no desenvolvimento desse movimento migratório, ok? Rodolfo, quais são as pessoas que participam desse movimento migratório? As pessoas que participam são profissionais de multinível, isso normalmente, por quê? Porque eles já têm uma rede. Então, quando a gente fala de migração, a gente está falando da pessoa que atua numa empresa, ela vai fazer uma migração para uma outra empresa. Então, normalmente é o público de pessoas que fazem multinível. E dentro dessas pessoas, nós temos os necessitados. São pessoas que não estão tendo resultado por algum motivo nas suas empresas. São pessoas que precisam de novos ares, pessoas que precisam de novas oportunidades. Nós temos também as pessoas visionárias, são as pessoas que já têm um resultado ou já são qualificadas nessas empresas, elas enxergam o que vai acontecer no mercado e elas tomam a atitude de fazer isso. E existem também os oportunistas, aquelas pessoas que vivem disso. Elas vivem gerando alguma situação para poder se beneficiar. Eu não vou aqui entrar em julgamento quem é quem, mas existem esses três públicos. Falando sobre esse assunto, é interessante também a gente analisar as pessoas que ficam blindando as suas redes e começam a criticar as pessoas que trabalham com multinível. Esse é o tema do meu próximo vídeo também, meu segundo próximo vídeo, que eu vou falar sobre a briga entre líderes de multinível. Porque isso é uma coisa que acontece normalmente. As pessoas elas ficam amedrontadas com o que está acontecendo no mercado e começam a querer blindar a rede falando mal da empresa. Ela pega, repassa um áudio, repassa um vídeo de informações que às vezes ela nem sabe se é verdade e ela já está replicando e mandando para as pessoas. É chamado fake news. Então, assim, as pessoas elas precisam blindar. Beleza, eu entendo isso. Mas será que precisa falar mal das outras empresas? Será que precisa falar mal das outras empresas? Uma coisa é você falar a verdade. Uma coisa é você se posicionar dizendo uma verdade do que está acontecendo. Por exemplo, eu estou me posicionando e falando uma verdade do que eu acho que está acontecendo. Isso pode atingir um, pode atingir o outro, mas eu estou sendo eu mesmo. Isso eu posso fazer. Se você está no seu negócio, você está satisfeito com a sua empresa, você tem visão de futuro com a sua empresa, e você realmente tem um brilho nos olhos do seu negócio, continua, meu irmão. Continua, minha irmã. Foco. Não existe sucesso nesse negócio se você não tiver pelo menos 2 a 5 anos desenvolvendo um trabalho dentro de uma empresa. Você pode até conseguir resultado antes, mas existe um caminho a ser trilhado. Então, foco. Eu sei que vão ter momentos na sua caminhada que pessoas da sua equipe vão sair, vão ser levadas para outro negócio. Eu sei que vai acontecer desafios em sua vida nessa caminhada, mas se você realmente está convicto do seu negócio, da sua oportunidade, segue em frente. Faça o seu negócio acontecer. E também falo para os meus amigos que estão insatisfeitos, ou estão indecisos, ou são aquelas pessoas que ainda não sabem exatamente o que está acontecendo. Veja, se você por algum motivo está no seu negócio apenas por dinheiro, se você não acredita mais na sua empresa, no seu presidente, na sua diretoria, na sua liderança, se você não tem mais brilho no olho, eu te digo, você vai continuar até quando sem brilho no olho?
Você vai continuar até quando? Empurrando com a barriga uma coisa que você tem que fazer hoje. Ou você cai de cabeça e faz o negócio acontecer, ou muda. Não tem meio do caminho. Não tem em cima do muro no multinível. Multinível ou você faz ou você não faz. Multinível você tem que se colocar, se lançar no mercado. Entrar de cabeça. Não tem como entrar só para testar, para ver se vai funcionar. Isso não tem. Ou você reformula a sua vida e entra de cabeça no negócio, ou você não faz multinível, porque sucesso você não vai ter. Desculpa lhe dizer isso, mas essa é a verdade. Se por algum motivo você está apenas pelo dinheiro que você tem para sustentar a sua renda, ou você está preso por uma algema de ouro de alguma situação, de repente você está recebendo um valor, um fixo, alguma coisa para estar nessa empresa e você não gosta e você não quer fazer essa empresa, para que você vai continuar? Bom, acho que eu falei demais por hoje. Aguarde meus próximos vídeos. Eu pretendo fazer uma série e eu vou abordar alguns assuntos que sejam importantes e sejam para o mercado. Se você se interessou sobre o assunto e quer compartilhar a sua opinião, entre nos comentários e faça o seu comentário. Eu estaria aqui disposto para responder sempre que possível. Lembrando, não faça propaganda da sua empresa em posts de outras pessoas. Não faça julgamento das pessoas sem conhecer essas pessoas e a sua história, tá bom? Um grande abraço, sou Rodolfo Gasparian e eu aguardo você nos meus próximos vídeos. Inclusive, eu me lembrei agora que eu vou falar um vídeo sobre prostituição no marketing multinível. Aguarde que vocês vão gostar desse vídeo também. Um forte abraço, eu sou Rodolfo Gasparian e te espero aqui nos comentários.